Bom, eu resolvi começar a fazer esses vídeos de forma bem caseira mesmo, para deixar registrado o que está me acontecendo nessa. Eu falo que é a gestão feminina do governador Romeu Zema, né? É o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Meu nome é Jaqueline Evangelista Rodrigues, eu sou policial civil no cargo de investigadora de polícia desde 2018, né? Eu entrei no concurso de 2014. E vou começar esse primeiro vídeo mostrando 3 laudos. O primeiro, como eu entrei na polícia, né? O laudo do próprio concurso, que me tornou apta. Depois, o laudo da Casa Lília. A Casa Lília é uma casa que tem dentro do Ministério Público de Minas Gerais, que atende mulheres vítimas de crimes sexuais. Eu sou atendida lá, porque eu sofri assédio sexual dentro da Polícia Civil. E o terceiro é um laudo da própria psicóloga da Polícia Civil, que mostra como eu estou hoje, ou melhor, como eu estava em 2023, quando ela fez o laudo. Então, o primeiro laudo é o laudo, a gente passa por uma avaliação muito rigorosa para entrar nesse concurso, né? A gente é avaliado um dia inteiro por psicólogos, tanto numa clínica fora da polícia, como dentro da polícia, com os próprios psicólogos da polícia, né? É uma avaliação muito rigorosa. Ele está datado como apta na data do dia 18 de 11 de 2014, assinado pelas médicas da própria psicóloga da polícia, né? Aline Bastos Aguiar, e a outra, Rosilene, me parece que Cibele, o nome está um pouco apagado, Cobucci, não sei como que lê, né? Então eu vou ler o laudo. A candidata demonstra potencial intelectual nivelado na faixa médio-superior, sinalizando boa velocidade no curso do pensamento, associada a um raciocínio bem elaborado na abordagem dos problemas e questões que lhes são apresentadas. Trata-se de uma pessoa com capacidade tanto para produzir quanto para criar, o que contribui para o bom desempenho qualitativo e quantitativo do exercício da atividade policial. Apresenta destacada capacidade de percepção espacial, observando-se agilidade e precisão para perceber e discriminar partes, detalhes e diferença de um todo, com vistas à objetivação do foco de suas ações do trabalho. Atualmente, a candidata apresenta uma produtividade mediana no trabalho. O seu ritmo oscila, mas permite uma adaptação adequada a tarefas rotineiras. Realiza as suas atividades com ordem e método. Lida bem com situações novas, enfrentando os desafios com muitos receios e lida bem com atividades novas, enfrentando os desafios sem muitos receios e atividades agressivas. Revela vitalidade, persistência e força realizadora. Reflete equilíbrio em suas relações interpessoais, preservando os limites adequados para conviver em grupo. Em seu comportamento, mostra uma atitude de respeito e deferência com pessoas de seu convívio, com tendência a uma postura defensiva com figuras de autoridade. Denota ser pessoa ponderada, expressando com moderação as suas reações no meio. Possui domínio sobre suas condutas e constância em suas atitudes. Necessidade de apego afetivo com tendência a julgar as pessoas mais pelas suas ações. Forte necessidade de organização com forte ambição de realização, ambicionando reconhecimento pelos seus esforços. Aceita com facilidade as tarefas que lhe são determinadas. Diante da análise dos dados apresentados, a candidata está apta por ter apresentado a maioria dos requisitos necessários para o cargo pleiteado. Eu costumo dizer que é um laudo, que é uma leitura de mim que eu considero interessante, no mínimo, né? E que eu só colocaria um adendo aqui, porque quando fala assim que eu tenho uma tendência à postura defensiva com figuras de autoridade, eu acrescento que eu tenho uma figura defensiva com figura de autoridades abusivas, porque até hoje eu só tive problemas com figuras abusivas. Autoridades que me respeitaram, eu nunca tive problema.
né? Então, agora eu vou ler o laudo da Casa Lília, vou ler só a conclusão, porque não interessa muito as outras partes, né? Que é o que a Casa Lília atesta que eu tenho após sofrer os assédios sexuais dentro da Polícia Civil. A partir da análise do caso, percebeu-se que a vítima apontou vários danos advindo da violência sofrida e que apresenta com indícios de transtornos de estresse pós-traumático que, conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, caracteriza-se por um conjunto de sintomas que se manifesta após a exposição a um evento estressor traumático, incluindo revivência persistente, embotamento relacionado à responsabilidade geral, esquiva e excitabilidade aumentada. Demonstra ainda um sentimento de injustiça, já que o ofensor não sofreu nenhuma sanção até o momento. Acerca do atendimento psicológico, Jaqueline submete-se a tratamento psicológico desde 2002, relata avançados significativos, vínculo afetivo e laço de confiabilidade, e que não apresenta demanda no trajeto de projeto Elas do Cuidado, parceria estabelecida com a Casa Lília e Instituto Cultural Newton Paiva. Tem outras ponderações que eu não considero interessante, mas para estar expondo, mas que a parte importante que eu considero é isso, que a Casa Lília demonstra que eu tenho após sofrer assédio sexual dentro da Polícia Civil de Minas Gerais. Agora eu vou ler essa psicóloga da polícia, ela aceitou me atender apenas uma vez. Ela disse que eu tinha vínculo com a psicóloga anterior, o que não é verdade. Eu já tinha terminado meu vínculo com a psicóloga anterior e ainda assim ela faz esse relato, né, em relação a como eu estou. Ela coloca na análise o seguinte: inicialmente o paciente relatou o tratamento psicológico anterior com boa evolução, mas havia interrompido a psicoterapia por razões financeiras e lamentou a não continuidade. Ressalto que eu não havia interrompido, eu havia tido alta dessa psicóloga e eu procurei a polícia porque eu não tinha mais dinheiro para procurar ela, mas o tratamento dela foi excelente e eu não tinha mais dinheiro para continuar com ela. Por isso eu procurei a Polícia Civil e essa psicóloga me negou atendimento. Ela fez esse único atendimento. Comentando que já havia estabelecido vínculo terapêutico com a profissional e que iniciar outro acompanhamento era para ela muito difícil, sobretudo pela repetição de fatos traumáticos. Outra coisa que eu relato: quando eu procurei essa psicóloga, eu repeti para ela os fatos traumáticos. Então, o fato traumático já estava registrado. Então, ela me mandar para outra que eu não tinha mais condição de tratar, para mim é uma violação muito grande, porque é a instituição me negando um atendimento, eu já tendo relatado os fatos para ela e eu dizendo que eu não tinha mais condição de pagar uma psicóloga fora da polícia. Então, assim, eu acho isso muito grave. Paciente evidenciou importante sofrimento ao narrar situações de assédio sexual no contexto laboral, bem como ao lembrar histórias pessoais. Paciente queixou de sintomas ansiosos, relatou episódios esporádicos de crise de ansiedade com sintomas corporais moderados. Ao exame, paciente orientada, pensamento organizado, autocuidado preservado, estado de humor ansioso, volição rebaixada, apatia, sentimento de tristeza, indignação, pouca receptiva à abordagem. Tem outra parte que eu quero ler aqui da conclusão. À época, o paciente apresentava importante instabilidade psíquica e sofrimento, com impactos na sua vida como um todo. E continuidade no acompanhamento psicológico foi recomendado visando o bom prognóstico já apresentado, inclusive pela própria paciente, né? Então, eu acho importante registrar isso, e eu vou começar a registrar tudo, porque a Polícia Civil tem que pegar meu caso para que outras mulheres não sofram. E quando eu falo Polícia Civil, eu quero deixar bem claro que eu estou me referindo à atual gestão da Polícia Civil. Porque as gestões anteriores que eu vinha relatando o que me acontecia, me tratavam com muito respeito e atendia ao que eu pedia. É apenas essa atual gestão que me transforma nessa policial que eles querem transformar e que eu tenho total consciência que eu não sou.
Então, assim, quando eu falo Polícia Civil, eu quero deixar bem registrado que não é a Polícia Civil como um todo. É a atual gestão da Polícia Civil que faz isso comigo. É a gestão feminina do Zema, que ele gosta de dizer, né? Que é a minha atual gestão feminina. Não é a Polícia Civil que faz isso comigo, é a atual gestão da Polícia Civil. A Polícia Civil é um órgão grandioso, a gente costuma cantar no nosso hino que a Polícia Civil é gloriosa, e eu nunca vou poder dizer menos do que isso da Polícia Civil. Quando eu falo Polícia Civil, eu quero deixar sempre bem claro que eu estou me referindo à atual gestão da Polícia Civil. Então, esse é apenas o primeiro vídeo que eu vou fazer, porque hoje em dia eu tenho muito medo de ser morta por essa atual gestão da Polícia Civil, a partir do que eu vou começar a relatar, que vocês vão ver que é grave as violações de direitos humanos que eu venho sofrendo. Então, eu quero deixar sempre bem claro que é a atual gestão da Polícia Civil e não a Polícia Civil, o que está me acontecendo. Que fique bem claro.